Está entrando no ar a Hora da Comunidade, um programa de entrevistas, conversas e debates com a participação da comunidade. A Hora da Comunidade, um programa feito para você. Feitoria, gente, bom dia para quem está chegando aí. Hoje, quinta-feira, meio-dia em ponto. São 12 horas, meio-dia, 12 horas, pode ser assim? Gente, programa A Hora da Comunidade no ar, no quadro Papo com Especialista. Hoje, dia 28 de agosto, mês, ó, tá voando, hein, gente? Pois bem, pessoal que está chegando aí já vai dando seu alô. Eu tô abrindo a live aqui no meu celular para acompanhar todos vocês. Vou passar o link da live também para o nosso convidado especial de hoje, o de sempre, o Rafael Miller Pietro, especialista em nutrição clínica integrativa, né? Hoje para falar sobre um tema especialmente importante. Nós quase saindo do inverno assim, pouco sol, né? E aí sobre isso aí, vitamina D, a vacina para todas as doenças. Rafael Miller Pietro, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu querido. Boa tarde para todos os ouvintes e para quem não almoçou também. Eu tomei um café da manhã bem saliente, então eu posso dizer já boa tarde. Só uns 10 ovos crus, assim, todo mundo gosta, né? Cru? Claro, Vê sempre. Maria! É muita função mastigar 10 ovos, começa a doer a mandíbula. É, tu tá tipo Zezé de Camargo e Luciano aí, né? Isso aí, inspiração. É, tu assistiu Os Filhos de Francisco? Muito bem, gente. Quem tá chegando aí, ó, já mande a pergunta, a questão. Se surgir algumas dúvidas, né? Obviamente, então participe aí. E dê o seu oi também, que a gente quer ver vocês conosco aqui. Tem o pessoal que tá no FM, né? Tá ligado no rádio, 87.5. Mande a pergunta para nós através do nosso WhatsApp, é o 981424763. Tá legal? Muito bem, então, gente. Lembrando que toda quinta-feira, aqui na Conexão FM, esse é o horário do Papo com Especialista. Já veio especialistas, me dá uma ajuda aí, Rafa, para falar de... Ecologia, estética, Isso. psicologia, investimentos. Perfeito. Veio também falar da apneia do sono, não, para falar do TDAH. TDAH, o doutor, meu colega Nutri também. Nutri, muito bem. É isso aí. Então, se liguem, gente. Toda quinta-feira, ao meio-dia, já agenda aí. Eu vou conectar na conexão para ver todas as especialidades aí. As novidades. Rafa, como é que a gente começa aí, então, nessa questão da vitamina D? Então, vitamina D, né? Ela não ergue mais polêmica, eu acho que já é unanimidade que é necessária para a saúde, fundamental. A exposição solar é um dos maiores remédios que a natureza nos proporciona. Só que já foi vilanizado, né? Como um causador de, por exemplo, câncer, de rugas, fotoenvelhecimento, né, que envelhece a pele, graças a alguns trabalhos também que mostraram que, por exemplo, o motorista de caminhão tinha um lado mais envelhecido do que o outro, ficava sempre exposto ao sol, e isso justificaria o uso de filtro solar, praticamente que sem necessidade. Mas eu vou entrar nesse assunto, a gente vai se aprofundar, eu vou falar sobre trabalhos, vou falar sobre os prós e contras, né? Mas a gente vai organicamente aí conforme o papo progride. Maravilha. A vitamina então, D, ela foi descoberta em si. A luz solar, a gente sabia que havia benefícios dela, tanto que foi laureado em 1903, um sujeito chamado Niels Roygor-Finsen. Ele era um bioquímico, ganhou o Nobel, porque ele descobriu que o sol tinha propriedades que curavam. Então ele tratava lúpus, tratava psoríase, vitiligo, sífilis, doenças que não tinham outros tipos de tratamento, em solários, que era um espaço onde a pessoa ficava basicamente exposta ao sol indiscriminadamente, né? Eles não sabiam sobre horários, sobre ondas eletromagnéticas, sobre todo o espectro que a gente tem entre raio cósmico e frequência de rádio, por exemplo. Não sabiam nada disso. Era exposição à luz e tinham essas propriedades de cura. No século XVII, quando começou a se desenvolver em Londres, começou a ter guetos. Dentro desses guetos começou a ter povos que estavam nascendo em sombra, basicamente. Não tinha mais exposição solar nem na gestação. Quando eles passeavam, eles ficavam na sombra. E aí começaram a desenvolver o que a gente chamava de raquitismo, que era quando uma criança, no processo de desenvolvimento, ela crescia com as pernas tortas. No adulto, isso a gente desenvolve como osteoporose, osteopenia, osteomalácia, doenças ósseas. Mas na infância, a gente começa com esse mau desenvolvimento da estrutura, do esqueleto.
E desde então foi associado que a falta de exposição à luz poderia causar problemas no desenvolvimento ósseo. Mas só lá em 1903 que a gente descobriu que o sol tinha essas propriedades curativas. Em 1919, um sujeito chamado Edward McMillan, ele descobriu que em cachorros que ele dava aveia, eles estavam desenvolvendo só aveia, eles comiam só aveia. Eles estavam desenvolvendo raquitismo também, e que quando ele oferecia óleo de fígado de bacalhau, eles começaram a melhorar. Melhorava a estrutura óssea, diminuía a dor óssea nesses animais. E aí descobriu-se que tinha alguma coisa no óleo de fígado de bacalhau, que é o único alimento que a natureza produz que tem alguma quantidade de vitamina D, praticamente, e que curava eles desses problemas ósseos. Isso foi um breakthrough, né? Começou-se aí a ter mais trabalho sobre desenvolvimento ósseo específico para algum tipo de vitamina. Mas eles achavam que era vitamina A, eles não sabiam que existia uma vitamina D. E aí a gente foi avançando, foi batizado como vitamina D, erroneamente, porque na verdade é um hormônio. Isso foi Elmer em 1921, e em 1925 finalmente mostraram que a exposição solar ele tinha as mesmas propriedades que essa tal da vitamina D. Então eles associaram que um era o outro, que na verdade a exposição solar que fazia a gente produzir uma tal de vitamina, que na verdade é um hormônio. Em 1928, aí um sujeito conseguiu sintetizar e mapear que a estrutura da vitamina D ela tinha precursores que eram o colesterol e hormônios esteroidais. Então esse sujeito, Adolf Windaus, que foi laureado com o prêmio Nobel, ele mostrou que na verdade era um hormônio e que ele era sintetizado, assim como os hormônios sexuais são, a partir do colesterol e a partir da pele. Ele mapeou toda essa transformação fotoquímica da vitamina D, né, desde a exposição solar na pele até finalmente a gente produzir a vitamina D. Então, uma parte mais importante aqui é que não é, como eu já repeti, a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. A gente ainda utiliza essa nomenclatura, mas mais como uma coisa que já está tão presa. É, por exemplo, o átomo. Átomo era não divisível. A gente sabe que ele é divisível, Exato. mas o nome ficou. Exato. Então agora a gente utiliza, né, essa nomenclatura. A vitamina D dá para se chamar que é o hormônio mais poderoso do corpo. Ele praticamente modula e controla a expressão gênica de 2 a 3 mil genes, o que condiz a mais ou menos 10% da nossa genética. Nenhum outro hormônio sequer chega perto disso. Né? Nem testosterona, nem progesterona, nem estradiol, não. Vitamina D é o mais potente, o mais poderoso e que mais mostra benefícios, tanto quanto sua carência causa muito problema. Tanto que a gente sabe, a cura dessa doença é vitamina D. Não, não é isso. É que a deficiência da vitamina D que causou essa doença. Perfeito. É o contrário. Não é que ela cura nesse processo. A vitamina D ela vem do colesterol, como eu falei. Na nossa pele existe um precursor de colesterol chamado 7-desidrocolesterol. A gente tem ele em abundância e quando em contato com o raio ultravioleta B, né, B de bola, ele começa a partir daí a sintetizar a vitamina D. Primeiro um processo no fígado, depois um processo no rim, só que ele é limitado por uma quantidade de enzimas que a gente tem que fazem essa conversão. Primeiro no fígado, a gente tem uma enzima que transforma em calcidiol, que é a forma que a gente mensura nos exames laboratoriais. Então, sempre que a gente vai avaliar o quanto a gente tem de vitamina D, normalmente que é algo que o SUS cobre, esse exame, é o 25-hidroxi-D, que não é vitamina D, é o provitamina D. Basicamente, o que a gente tem de armazenamento no fígado. Não é ela ativa. Então, isso pode nos dar, às vezes, uma ideia errada de como está a ação da vitamina D numa pessoa. Porque é o quanto a gente tem armazenado, não necessariamente o quanto a gente está utilizando. Então, numa suspeita que a pessoa, mesmo que um nível ideal de vitamina D, ela obtenha através do exame, a gente pode suspeitar que essa pessoa continua tendo um problema porque ela não tem a forma ativa. Só que a forma ativa, que é o calcitriol, é um exame muito caro de fazer. A maioria das vezes não vale a pena e são pouquíssimas pessoas que vão ter um problema nessa conversão, a não ser pessoas mais de idade. Porque conforme a gente envelhece, a nossa capacidade de converter em vitamina D ativa, ela reduz e muito. Comparando uma pessoa de 70 anos com uma pessoa de 25, é mais de 4 vezes a diferença de enzima entre uma de 25 e de 70 anos. Por isso que às vezes a exposição solar tem que ser por mais tempo ou a suplementação aí também vai ser indicada, mas que eu vou aprofundar mais adiante. Fiquem ligados aí, gente, porque a gente vai estar falando aí sobre a suplementação, que nem o Rafa disse aí.
bem detalhado isso tudo, então fique ligado para tirar todas as dúvidas, a exposição solar, quanto tempo é necessário, até a questão da suplementação. Não vai na farmácia e compra qualquer coisa e vai tomando assim, tem que fazer todo o acompanhamento, né, Rafa? Algo... É bem individual, né? Exatamente. Eu não estou aqui para passar dose nem dosagens, eu vou falar sobre algo que os trabalhos mostram, tais níveis, dados e tal, e os resultados deles, mas eu não vou passar aqui porque tem que ser individual, né? Não, a gente faz isso padrão entre quatro paredes. Padrão não tem, né? É um processo íntimo passar vitamina D, boa, entendeu? Pior. Vou dar um alô pro pessoal que está na live conosco, o Telmo Pedro Bonato, o Taylor Bernardi, a Nice Mara Cordeiro, a Pia Lázaro Manhani. Oi, Pia, um abração aí. Tempo que eu não vejo a senhora aí, um abração. E Valmiro Gonçalves também conosco. Quem está na live vai dando seu alô aí, gente, participe conosco. Mandem dúvidas, estamos aí para responder. Estamos falando sobre vitamina D. Eu gosto de complicar. Perguntas difíceis são as melhores, né? Mas é isso, né, Rafa? Porque tem muita conversa aí que a gente vê na internet, mas de fato aí, a vitamina D, sol, mas ela é o ativador, então o sol é o ativador da vitamina pro nosso corpo gerar isso. Sim, o sol por si só, ele não só produz a vitamina D, como ele já é um detoxificante. A gente sabia, por exemplo, que o sol mata vírus, ele destrói algumas bactérias, e que não é a vitamina D nesse caso, não precisa estar dentro do nosso organismo. Se tu sai, por exemplo, no Covid, saía de máscara, mas a exposição solar não permitia a transmissão do Covid, porque o sol destrói, sempre destruiu. Então isso era um dos fatores de proteção que são, claro, dos raios ultravioletas, mas não tem a ver com a vitamina D. Então tem mais coisas que o sol faz que não é produção de vitamina D. Ele também é um marcador do nosso ciclo circadiano, né? A iluminação, então é importante para a gente saber diferir dia e noite, para a gente dormir melhor. E depois disso, né, a gente tem a vitamina D. E a partir daí a gente tem um grande problema que é o uso indiscriminado dos filtros solares. Só para você ter noção, um dos pioneiros em produção e campanhas de utilização de filtros solares foi a Austrália e também depois a Nova Zelândia, né, a Australásia, como a gente chama, que também é um dos lugares no mundo onde a gente tem a maior incidência de câncer de pele e especialmente melanomas. Os melanomas são câncer de pele que são malignos, né, metastáticos, e que causam mais de 90% das mortes por câncer de pele são melanomas. Só que os melanomas eles só correspondem a 10% dos cânceres de pele. Então a gente sabe que a vitamina D ela protege contra todos os tipos de câncer, só que o uso dos filtros solares acaba que impede a produção de vitamina D. Eu vou falar mais sobre os tipos de filtro solar. E aí a gente tem mais chance de desenvolver câncer, por causa de uma coisa chamada heliofobia, que é o medo exacerbado do sol e das queimaduras solares. Eu não estou dizendo que vai para o sol e se queima, tipo essa mania de ir para a praia e ficar lá e se torrar e pegar cor. Não é isso, né? O uso inteligente do sol é justamente para produzir a vitamina D e se proteger contra doenças, não só doenças fisiológicas, também bactérias, doenças autoimunes, também problemas psiquiátricos associados à deficiência de vitamina D. Mas a gente poderia falar o quê? Só pegar o gancho dessa questão do sol aí. Por exemplo, a pessoa, claro, vai lá, fica a tarde inteira, como é que não vai torrar? Vai acabar com uma hora, vai. Mas o uso inteligente do sol é o quê? Tu ir lá ficar um X tempo e vazar e sair para casa. E vou falar o tempo específico para cada tipo de pele. A gente tem uma escala que se chama escala de Fitzpatrick, que varia de 1 a 6, sendo 1 aquela pessoa bem branquinha que nunca bronzeia e queima com facilidade, e o tipo 6, da pele mais negra que nunca queima. Só que a pele mais clara, ela tem mais facilidade em produzir vitamina D com exposição solar, enquanto a pele mais escura, ela tem muito mais dificuldade. Então aumenta o tempo que tu tem que se expor à luz solar para conseguir produzir a mesma quantidade de vitamina D. Isso se chama MED, é o dose mínima eritematosa. Eritema é aquilo que acontece, aquela vermelhidão quando tu está prestes a queimar, não necessariamente queimado, né? Isso quem faz é o raio ultravioleta B. O raio ultravioleta B é o mesmo que produz a vitamina D, só que esse causa eritema. Que a gente sabe de queimaduras solares, elas são causadas por UVB. E é isso que a gente protege com o FPS. Só que o UVB, ele só atinge a camada mais superficial da pele, né? A epiderme. Enquanto o UVA, ele não causa essas queimaduras, só que ele penetra muito mais na pele. As camadas mais profundas, ele danifica o colágeno, a elastina.
ele que causa rugas e o fotoenvelhecimento, é tudo UVA, que é o que é predominante no dia. Durante todo o dia, a gente tem 95% de UVA, que é o raio ruim, vamos chamá-los assim, e 5% só do UVB. E isso em horários específicos. Das 10 às 2 da tarde, a gente tem o pico de UVB, né, sendo o pico mesmo ao meio-dia. Então, esse é o horário mais ideal para a gente fazer o uso do sol para produzir vitamina D, que é justamente o que nos falam o contrário, que é o que vai causar queimaduras, que vai causar câncer, que é não sei o quê, que não é a realidade. Ele causa queimaduras e queimaduras, eles danificam o DNA. Pode sim dar problema, mas o UVA, mesmo fora das queimaduras solares, ele vai aumentar o dano do DNA, ele vai aumentar a produção de radicais livres. O UVA é o problema. Tanto que na Santa Catarina é o estado que mais existe incidência de câncer de pele. E a gente sabe que lá tem uma cultura de, por exemplo, ir para a praia depois do trabalho. Então, caminhar depois das 3, às 4, quando está mais fresco e o sol está mais fraco, entre aspas. Só que é justamente um horário que produz zero vitamina D, zero. E aí quando tem o UVA só, basicamente ele puro e cru. Então, esse que está prejudicando. A pessoa não queima, mas ela está envelhecendo por dentro, aos pouquinhos. Viu só que... Sem produção de vitamina D. Curiosidade, né? É que as pessoas falam nessa questão do meio-dia que seria o horário mais a incidência mais forte do sol. É mais fácil de queimar, está mais forte. Mas é por causa do horário estendido que fica à disposição ao sol, né? Sim, é quando está mais próximo. Mas, porque se fosse olhar a questão da vitamina D, tem um tempo específico, daí a pessoa se protege aí. Sim, é isso que eu falo do uso inteligente. Né? É saber utilizar por tanto tempo. Não, porque essa dose mínima eritematose que eu falo é MED, que se chama. Vamos botar a sigla que é mais fácil. O MED, ele é basicamente o que é associado ao FPS, o fator de proteção solar. Então, vamos supor que uma pessoa da escala Fitzpatrick, que é essa escala de cor de pele, nível 2, vá ao sol meio-dia, no pico do verão. Ela fica 10 minutos exposta ao sol e começa a ficar vermelha, começa a causar o eritema. Esse é o MED dela, é a dose mínima eritematose. Okay. Agora, o FPS, ele vai pegar esse MED e vai multiplicar pelo número do fator. Então, o FPS 8 pega esse 10 minutos e multiplica em 8 vezes. São 80 minutos de proteção. Então, não é intensidade. Entendeu? Que não tem por que usar um FPS 1000. Ele vai multiplicar em 1000 vezes. Um FPS 100 em 100 vezes. São 800 minutos porque tu pode ficar no sol. Em que lugar na Terra que tu vai ficar 800 minutos exposto ao sol? Aí começa a perder um pouco da noção, né, da coisa. Só para o pessoal voltar aí, 1 hora tem 60 minutos. Então, imagina 800 minutos até levar. Faça um cálculo aí rapidinho. Mas, enfim, não tem porquê. O FPS, ele protege especificamente contra o UVB, que é o raio que produz a vitamina D. Então, ele protege contra o raio que é benéfico. Pois é. E ele protege nada contra o UVA, que é o raio que causa câncer melanoma, o raio ruim. Então, tu vê, ele nos deixa em carência de vitamina D e ainda nos predispõe ao câncer. Tanto que a gente sabe que o aumento de filtros, o uso de filtros solares tem vários trabalhos, não é todos os trabalhos, mas tem trabalhos que mostram que quanto maior a utilização dos filtros, e quando se adiciona mais aditivos dentro desses filtros, a incidência de melanoma vai aumentando conforme, que é o que aconteceu na Austrália. Né? Os pioneiros das campanhas de filtros solares e que também inventaram as marcas de filtros solares. Né? Eles geralmente vêm da Austrália. Então, o FPS ele só protege contra o raio bom, o UVB. Só que ele previne queimaduras, que é algo que a gente não quer, tudo certo. Mas, para a contrapartida, tem que ter uma proteção contra o UVA, que é o que realmente danifica e que fica o dia inteiro. A proteção contra o UVA, ele se chama PPD, Persistent Pigment Darkening. Todo produto, pelo menos no Brasil, 1/3 do FPS tem que ter PPD. Então, às vezes vai estar lá escrito amplo espectro, né, no filtro solar. Ele tem amplo espectro. Não necessariamente ele fala o que tem, mas se diz amplo espectro, ele tem pelo menos 1/3 de proteção contra o UVA. E aí sim, esse filtro solar ele vai estar protegendo, pelo menos parcialmente, porque nenhum deles é 100%, contra o sol. Mas então, se vai usar o sol de forma inteligente, primeiro pega o sol sem filtro, depois passa o filtro quando já pegou. Pergunta que eu ia te fazer. Esse seria um uso mais ideal, claro. Não precisa fazer isso todos os dias. A gente morando no sul, a gente está mais distante ainda em relação ao sol por causa do eixo da Terra. E agora no inverno, mais ainda. Então a exposição solar agora teria que ser ainda mais.
Como as pessoas não querem ter esse tipo de trabalho, porque tu tem que expor grande parte da pele ao sol, tem que ficar um tempo no sol, então tu tem que tirar um autocuidado para isso, né? E acaba tomando muito tempo da pessoa, ninguém está disposto a isso. Suplementa, faz uma suplementação, a gente vai fazendo uma avaliação dos exames conforme a necessidade, né? Não, se a pessoa tem algum pé atrás, acha arriscado, então a gente vai seguindo e vou segurando a mão se for preciso e vou explicando, né? Educando a pessoa dos riscos de toxicidade de vitamina D que provavelmente eu nunca vou ver na vida. Eles estão na literatura descritos, mas eu nunca vi, provavelmente nem nunca vou ver. Tanto que uma pessoa que é um especialista global, se chama Michael Hollick, ele escreveu vários livros e fez vários trabalhos sobre vitamina D. Ele fala que para cada uma pessoa que se beneficia pelo filtro solar e evitando queimaduras, e, enfim, tem 200 pessoas que estão tendo câncer por causa do uso de filtros solares e a heliofobia. A média é muito grande, né? Contra. É mais do que isso, provavelmente, porque essa frase foi, acho que lá nos anos 2000, quando ele escreveu um dos primeiros livros dele. Então, agora deve ser bem mais. E que a gente sabe que o sol, ele mata tanto quanto a água comparado a uma piscina. Entendeu? Tu tem que se afogar. É o excesso que está o problema. Porque a água é muito benéfica, mas tu fica embaixo d'água sem respirar, tu vai morrer afogado. Perfeito. Seria uma analogia semelhante ao uso do sol. Não é para ficar lá e se torrar sempre. Pega, produz a vitamina D, que é a vacina para todas as doenças, que eu vou entrar mais adiante e mostrar os trabalhos, e pronto. Depois pode passar o teu dia. Não, porque o pessoal está pensando aí, eles estão falando para não usar protetor solar. Não é essa a ideia, né? É a questão de poder pegar o sol, a quantidade certa para ti e da maneira correta. Depois, sim, aí usa protetor solar para não se estragar o resto do dia. Tem esse equilíbrio, né? É que tem esse exagero da indústria cosmética. Então, passa aquele fator gigantesco, 75 e 100 no rosto, por baixo da maquiagem, depois sai, desce o elevador, entra no teu carro, vai até o trabalho, você nem pegou sol, só passou um protetor, que está cheio de químicos também, que teu corpo absorve, que daí é outro problema que a gente entra, que se chamam de xenoestrógenos, são substâncias químicas que atuam como disruptores endócrinos no nosso organismo. Elas agem como estrogênio. Então, tem pessoas que vão utilizar todos os dias essas substâncias que vai fazer alguma diferença porque vai aumentando o nível que elas têm dentro do organismo, porque o nosso corpo não consegue detoxificar essas substâncias, tem dificuldade de eliminar. Então, vai acumulando até que dá problema. Então, tu pode utilizar um filtro 100 todos os dias sem saber, está se prejudicando. A pessoa, de repente, começa a engordar ou ter problemas de estrogenicidade excessiva, associados ao uso dessas substâncias químicas, que são esses disruptores endócrinos. Vocês podem avaliar atrás do filtro solar. Existe uma que na Europa já foi proibido, mas eu acho que no Brasil ainda pode ser utilizado, que se chama 4-MBC, ou 4-metilbenzilideno cânfora. São nomes compridos que é de propósito, para ficar difícil de ler. A letra já é pequenininha, então tem essa dificuldade. Tem o oxibenzeno, o octilmetoxacinamato, o homossalato. Todos esses são químicos que podem agir causando estrogenicidade no nosso organismo e especialmente as mulheres vão se prejudicar com o uso excessivo e duradouro dessas substâncias contidas nos filtros. É que de uma maneira geral a mulher usa bem mais do que o homem, né? Por causa da estética, né? Isso foi uma ideia muito vendida para proteger contra isso. Só que, como eu falei, é o FPS que não protege contra o UVA. É específico contra o UVB, que é o raio benéfico. Então, muitas vezes, tem que tomar esse cuidado para ver se é um amplo espectro. Porque, de qualquer forma, a pessoa pode estar utilizando e ela acredita que está fazendo alguma coisa benéfica para ela e, na verdade, é 100% de prejuízo. Fora o preço, que eles estão caros. Até se tivesse agora um especialista aí da visão, né, eu ia fazer uma pergunta, porque a gente ouve muito UV na hora de uma compra de um óculos, né? Sim, mas aí fica a pergunta para uma outra hora, essa aí. Tem... Também, isso é uma coisa, você não deve olhar diretamente para o sol, Exato. Vai prejudicar. Só que a exposição, quando uma luz solar indireta, ela penetra na retina, isso não é necessariamente algo prejudicial. Especialmente na parte da manhã, quando essa luz, essa claridade, ela entra na tua retina, é um marcador que é manhã. Então, durante o período da noite, provavelmente, o teu corpo, mesmo que sem esse estímulo, ele vai saber que é noite, porque pegou o sol da manhã. Isso é muito comum, isso se chama um sincronizador. Esse é um dos principais que a gente tem, que é a luz solar. Você já deve ter passado o dia na piscina e depois aconteceu aquela sonolência, né? Não é só que a piscina cansa, é que a exposição solar, nesse caso excessiva, ela ficou como um marcador que o dia é dia. E quando o sol se põe,
a noite vira noite, quase entendi. que imediatamente. Entendi. Então, a gente troca a chave e dá aquela sonolência quase que momentânea. Isso é uma das coisas que acontece. Às vezes troca a chave na hora depois do meio-dia aí, na cesteada. Eu não sou muito de cestear, mas quem gosta, se não me prejudica, fique à vontade. Então, o raio UVB, ele pode sim estar atuando como pró-cancerígeno, mas normalmente ele é um protetor porque ele produz a vitamina D. E o Brasil, apesar de ser um país tropical, a grande maioria da população é deficiente em vitamina D. Aí depende do laboratório, alguns mostram que abaixo de 20 nanogramas por decilitro, outros 30. Para mim, abaixo de 40 já é deficiente, não é nem carência, nem nada, é deficiência. É deficiente mesmo. A faixa, zona protetora, de acordo com todos esses especialistas, fica entre 40 e 60. Acima disso é uma faixa que a gente chama de terapêutica, então para tratamento de doenças fica acima disso, até 100. Acima de 100 eles chamam de toxicidade, apesar de que ninguém nunca demonstrou uma toxicidade de verdade. É tipo assim, o nível está acima de 100, tu tá com toxicidade. Tá, mas o que está acontecendo? Nada. É silencioso, né? Esse que é o problema. Não é nem silencioso, não está acontecendo nada. O problema é que pode acontecer alguma coisa. Uma pessoa que tem problemas renais, uma dificuldade de excreção, ou um rim só, ela pode estar acumulando cálcio, uma dificuldade de jogar cálcio fora. Porque a vitamina D, ela modula no intestino a absorção de cálcio. Por isso que ela está sempre associada, né? O cálcio e vitamina D. Ela aumenta uma proteína que se chama calbindina, que capta mais cálcio. E ao mesmo tempo que ela diminui um hormônio chamado paratormônio, que é o hormônio que regula a nossa reabsorção de cálcio. Quando o paratormônio sobe, significa que o cálcio está baixo. Então a gente aumenta o quanto a gente reabsorve de cálcio, só que tu tira do osso. Porque a gente não usa cálcio só para o osso, tu usa para o coração, contrações cardíacas, para sinapses, para várias outras esferas do nosso organismo que são além do osso. E conforme a gente não repõe e fica deficiente em vitamina D, a gente vai baixando os níveis, que só acontece quando a gente fica mais velho que acontece um problema. Então, o desenvolvimento de dores, aquelas dores ósseas, né? Não é muscular, por exemplo, não é fibromialgia, é uma osteopenia, uma dor óssea. Isso é um problema que começou lá atrás. Quando a gente atinge o nosso apogeu, o nosso ápice de calcificação numa massa óssea, né? Densidade óssea ali por 25, 30 anos, a gente tende a descer a partir de então. Só que isso acontece em 20, 30 anos, um problema. Então, a osteoporose, essas doenças relativas a ossos, elas começam lá na infância. Não teve um consumo ideal, ou tu foi deficiente em vitamina D, ou teve pouco cálcio, ou vitamina K2, que é uma outra história. Uhum. E isso, junto a algum problema genético, às vezes tem uma predisposição, e também favorecido para mulheres pós-menopausa, porque o estradiol e a progesterona protegem contra doenças ósseas, no futuro vai causar algum problema ósseo. Então a gente diz, brincando, que a osteoporose é uma doença pediátrica, mas que só tem consequências geriátricas. Então, vai ser lá adiante. E já que tu falou de cálcio aí, aquele cara deve ter pensado em casa aí, mas eu tomo bastante leite. Aí tu toca o caderno em cima. E o cálcio indiscriminado, eu nunca recomendo a suplementação. Inclusive, a gente sabe que ele sem a vitamina D, sem vitamina K2, ele aumenta o risco de infarto em até 400%. Cálcio não pode ser utilizado sem, porque o cálcio não tem uma inteligência própria para ele ir até o lugar que ele tem que ficar. Por exemplo, até o osso ou até os dentes. Ele não tem essa inteligência, ele precisa de uma matriz que é ativada por K2, que é essa vitamina K2, que se chama menoquinona, e aí então ele vai ser removido dos tecidos lisos, senão ele causa calcificação de artérias. Então, arteriosclerose é uma doença causada por calcificação, por isso que causa o infarto e a arteriosclerose tem a mesma fisiopatologia. É por causa do cálcio que está mal depositado, que começa a agregar mais colesterol, né, e causa dislipidemia. Todos esses problemas vão levar a algum problema associado ao infarto, por exemplo. E depois que surge a doença, claro que tem os tratamentos, mas até dar a volta nisso aí, tá louco? Saúde vai a cavalo e volta a pé, que a gente fala. Boa, bem colocado. Só uma dica que é muito prático, relativo a câncer de pele, né? As pintas. Beleza. Todo mundo pergunta bastante sobre as pintas e a gente tem o que se chama ABCDE das pintas. Isso os dermatologistas já sabem, então, mas vocês podem se autoavaliar e por causa disso buscar um dermatologista, ou se alguém falou que vocês têm uma pinta meio estranha, né, vocês podem ver.
O primeiro, o A, é sobre a assimetria. Se essa pinta está assimétrica, já aumenta as chances de que pode ser um tipo de câncer de pele. Se as bordas estão irregulares, esse é o B, também pode ser um sinal. A cor, se ela está variada, né, não está uma cor uniforme, também pode ser um sinal. Se o diâmetro dela está maior do que uma borracha de lápis, que é mais do que 6 milímetros, mais um sinal que pode ser. E se ela evoluiu, a evolução é importante. Uma das mais importantes, na verdade. Ela aumentou de tamanho, ela mudou a estrutura. Se alguém falou para vocês, olha, tem uma pinta que está diferente das outras, é estranho, vocês podem pensar em buscar um dermatologista para fazer uma avaliação. Mas isso não vai impedir vocês de tomarem vitamina D. Isso é indiferente. É até bom sempre manter a suplementação, a adequação de vitamina D para se prevenir com que haja uma evolução, mesmo para quem não quer ir num dermatologista. Sim. Então, vocês querem se prevenir ou não querem ter que cuidar de ir num médico, sigam com uma complementação com vitamina D ou uma exposição solar inteligente, que vocês podem ficar meio que seguros que não vai ocorrer algum problema mais adiante. O uso do sol ele era utilizado como uma forma principal de tratamento de doenças até 1928. A partir daí foi descoberta a penicilina. E ela começou a ser comercializada em 1940, né? Foi descoberta por acaso, né? Foi um acidente de Alexander Fleming, que é um antibiótico de largo espectro, e desde então o uso tende a ser reduzido. E a gente sabe que agora não é só que, como eu falei antes, né? Ela não cura só as doenças, como a doença é causada pela falta dela. Imagina que 10% da nossa genética ela é modulada pela vitamina D, e, portanto, 10% do nosso gene com problema vai causar algum problema. Meu Deus, vai desencadear. Sim, tudo que tu pode imaginar, ela está associada. Diabetes tipo 1, né? A gente sabe que é um quadro autoimune. E teve trabalhos mostrando que uma redução considerável por causa de vitamina D, e que as pessoas, na verdade, com diabetes tipo 1, elas tinham menos do que 20 nanogramas por decilitro, que é uma deficiência que eu já considero grave de vitamina D, e que acima de 20 nanogramas, que é pouquíssimo, a redução no risco era mais de 80% de diabetes tipo 1. Por causa de uma dose pequenininha de vitamina D, a gente conseguia ficar seguro que a pessoa, um infanto ou um adulto, poderia não desenvolver o diabetes tipo 1, que é autoimune, que é quando o nosso corpo mesmo ele se ataca a algumas células específicas. Nesse caso, as células beta-pancreáticas, que são as que secretam a insulina. E aí essa pessoa não secretando mais insulina, ela vai ter hiperglicemias constantes. Aí o sangue fica grosso, que chamam. Fica um mel. A esclerose múltipla. A exposição solar, especialmente em gestantes, pode aumentar ou diminuir muito o risco do desenvolvimento de esclerose. Existem fatores genéticos associados, mas falando bem cruamente, a vitamina D é quase que diretamente associado. Tanto que existe um médico brasileiro que se chama Cícero Coimbra, que ele criou um protocolo contra esclerose múltipla, que ele tratava diversos pacientes, só que por experiência anedotal, era algo que ele sabia. E por causa disso, algumas vezes ele foi cassado e perdeu, né, a capacidade de atuar na medicina. Depois ele voltou e perdeu, eu não sei como está hoje em dia, mas ele inventou o famoso protocolo Coimbra, que se vocês colocarem no Google, vocês vão ver muito sobre, que era um tratamento que chegava a curar pessoas com esclerose múltipla, dependendo de quão avançado já estava esse caso. A pressão sanguínea é diretamente associada, a vitamina D modula, como alguns que já devem estar familiarizados com medicamentos hipotensivos, que nem o captopril, ele é um modulador da angiotensina 2, que é uma das enzimas principais que são correlacionadas com a pressão sanguínea, na modulação da pressão. Então, pessoas hipertensivas, normalmente elas têm vitamina D baixa. Uma das primeiras coisas que se deve fazer é botar ela no nível ideal, de 40 a 60 no mínimo de vitamina D, para poder reverter essa situação. E que a conclusão de diversos estudos é que o protetor solar, por conta disso, ele acaba agravando todos esses problemas, porque ele sempre vai tender a reduzir a vitamina D. E por mais que a gente ache que está tendo proteção, a realidade é que não é bem essa. A gente deve utilizar o sol para sempre ficar com os níveis ideais e a partir daí se preocupar com queimaduras, e não o contrário. Exato. Ficar preocupado com queimaduras e depois querer voltar atrás é muito mais prejudicial. Até porque, né, Rafa, falando em protetor solar, alguns aí faz até da forma errada a proteção, o cara se queima igual e ainda evita o UVB bom aí, né? Sim, que a melhor parte do sol a gente acaba perdendo por causa dessa fobia.
Primeiro se preocupa em ter a vitamina D, depois se preocupa com queimaduras. Se preocupe com ambos, né? Porque é a saúde da pessoa. Mas isso é uma dica que eu deixaria. Primeiro deixa ideal a vitamina D. A gente tem problemas em obesos, especialmente, porque a vitamina D, ela é o que a gente chama de uma vitamina lipossolúvel. Ela fica presa à gordura. Ela flui através de gordura. Ela é melhor absorvida quando a gente ingere os suplementos através de gordura, porque ela precisa da bile. E aí o que acontece? Uma pessoa muito obesa, isso vale para vitamina D, para hormônios sexuais, como testosterona, como estradiol, como progesterona, todos esses hormônios esteroidais, eles ficam grudados, ficam juntos a tecido adiposo, tecido gorduroso. E aí o que acontece? Uma pessoa obesa, ela vai fazer uma suplementação e não aumenta os níveis, nunca vai aumentar, porque está lá presa na gordura. Essa pessoa precisa perder peso, precisa queimar essa gordura, precisa perder essa gordura para liberar o que já está preso. Ela já tem tudo dentro dela, só que só vai ser liberado a partir de quando ela começar a queimar essa gordura para liberar na corrente sanguínea e poder ser utilizado. Seria o estoque guardado a chaves aí. Sim, não adianta ficar dando. A pessoa fez um exame de testosterona, deu baixo. A testosterona está baixa porque ela está presa na gordura. Não vai lá e dar mais testosterona para essa pessoa. Vai estar interferindo nos processos fisiológicos, vai ter os efeitos colaterais se ficar dando de forma indiscriminada, quando na verdade era só perder peso. E no que ela perdia peso, ia se liberando os hormônios e aí voltava ao que era a fisiologia saudável de uma pessoa. O mesmo para a vitamina D. Olha só. A questão óssea, que é algo que eu comentei mais cedo, é algo que é muito associado com vitamina D, né? Como eu já tinha falado, e a gente mede através do T-score. T-score é uma classificação que a gente tem para as pessoas avaliarem a densitometria óssea. É feito através do DEXA, que é um aparelho de absormetria de dupla emissão de raio-x, que é o padrão ouro para a gente avaliar o quanto uma pessoa tem de densidade. A gente sempre vai comparar no T-score uma pessoa mais velha com uma mais jovem. O padrão é uma pessoa de 30 anos saudável. E se ficou abaixo de 1, isso para todo mundo pode fazer essa autoavaliação, abaixo de 1 é problema. Vai ter um problema ósseo ou já está tendo alguma condição, mesmo que tu não sinta ainda. E existe o Z-score, que é uma pessoa comparada a uma equivalente, a mesma idade, mesma etnia, a mesma situação. A vitamina D vai regular, como eu falei, a absorção do cálcio, por isso que eu sempre associo ela a problemas ósseos, osteoporose, osteopenia, osteomalácia, porque o nome da vitamina D, na verdade, é calcitriol. É o hormônio que é o regulador do cálcio. Não adianta ficar tomando cálcio, não adianta ficar tomando leite, não vai voltar. Não vai voltar para o osso e vai interferir em outras funções, vai ficar preso nas artérias, vai causar mais problema ainda, né, do que já podia estar acontecendo. Mas foi o exemplo que eu falei antes, né? O pessoal acha que vai tomar leite aí vai dar certo, ainda mais esse leite que nós temos hoje aí, né? Isso já é mais um assunto polêmico que a gente pode abordar mais adiante. Esse cálcio do leite não é... Eu acho que não tem cálcio leite que está aí na praça. Ele é pouco biodisponível, a gente absorve pouco dele, mas eu acho que isso é um dos benefícios disso. O leite por si só, não sendo o cru, o leite pasteurizado, industrial, eu já não vejo benefícios em seu consumo. Mas isso é papo para... Para nós não perder Existem... tem dois irmãos, os irmãos Garland, Cedric e Frank. E eles fazem trabalhos desde os anos 70, 80, falando sobre vitamina D especificamente. Então já foi feito meta-análises, que é o grau mais alto de comprovação científica, associado ao desenvolvimento de doenças e tratamento de doenças. E eles separaram algumas específicas e montaram uma tabela, que eu achei algo muito interessante, num dos últimos trabalhos que eles fizeram, que é o nível de vitamina D específico e a redução no risco do desenvolvimento de problemas. Acima de 40 nanogramas, a redução no risco de todos os cânceres que eles avaliaram, que foram 17 tipos, o risco era reduzido em 50% a 60%, todos. Por isso que eu chamo da vacina. A esclerose múltipla, acima de 40 também, 50% a 60% redução de risco. Câncer de mama, 50% a 60% redução de risco. Câncer de ovário, de 30% a 40% redução. Diabetes tipo 1, menos de 80% redução. Fraturas ósseas, até 50% de redução no risco. Infarto, até 54% redução de risco. Raquitismo, acima de 15 nanogramas, que é muito baixo. A pessoa já tem que estar muito carente. É 100% redução. Acima de 15, não tem mais esse problema. Acabou. Por isso que a gestante ela precisa de vitamina D, ela tem que se expor ao sol.
E o leite materno, por mais que ele seja um dos melhores alimentos do mundo, ele é pobre em vitamina D. Então é para ter o seu filho e vai passear no sol. Deixa ele ser exposto ou faz a suplementação para ele, que é específica para infantos, de acordo com o peso dele. Também isso é importante. E olha que, mas é tipo aquela que nós estávamos falando aí, né? Se a pessoa não pega a vitamina D, como é que ela vai passar isso aí, né? Já era quase nada, Já era vai carente. passar nada, é. Já era carente, E, vai passar a carência. e olha, gente, que a gente está falando aqui de vitamina D, de pegar sol mesmo aí, de torno de 15 a 30 minutos, dependendo da pessoa, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É nada eu falei, por dia. aqui, como a nossa descendência ela é europeia, é um benefício para a gente, só que em contrapartida a gente está no sul. O sul ele tem menos, é sempre associado à linha do Equador. Quanto mais próximo à linha do Equador, menos tempo a gente precisa de exposição solar para produzir uma mesma quantidade de vitamina D. Tanto que existe uma série de trabalhos que comparam a incidência de doenças quanto mais afastado da latitude do Equador, a zero. Para cima e para baixo, sempre aumenta a incidência de problemas, de doenças e condições. Isso existe já detalhado, tem trabalhos mais adiante que eu vou mencionar. Então aqui a gente, por ter essa cor de pele que fica entre 2 e 3 na escala de Fitzpatrick, a média é sempre calculada no verão, é claro, mas uma exposição fica de 10 a 20 minutos no máximo, do meio-dia, né, quando começa a ficar avermelhado, e aí a gente já produziu tudo que dava de vitamina D naquele dia. Outra coisa é não, por exemplo, volta da praia e vai para o banho. Quando passa sabonete, acaba perdendo parte da vitamina D. Então, se vai tomar um banho, uma ducha, toma só a ducha, deixa para tomar o banho e se lavar mesmo mais tarde. Tira o passa sal, só, vamos dizer. idealmente, todos os banhos devia ser, tipo assim, passa nas áreas mais sujeirinhas. São nas axilas, virilha, pés, e o restante, ficar esfregando braço e perna, isso nem é o ideal. Deixa só o que escorre, por exemplo, do cabelo, passar pela pele sem ficar esfregando. Porque isso causa o que a gente chama de disbiose cutânea. Nossa. Deixa uma proliferação maior de bactérias indesejáveis na flora da pele. Mas também, não é um problema daqui. É um parênteses para outra hora. Isso. Deixa eu dar um alô para quem está na live aí, gente. Quem está chegando aí, nós estamos falando sobre a vitamina D específico com o Rafael Meiner Pieta, a Elisandra Zatti conosco, a Alice Silva, a Janete Beth. Oi, Janete. A Isete Tiqueleiro, Andréia Chizini, Sandra Santos, Neuza Manini, o Vander Luiz Castro de Souza, pessoal participando aí, valeu aí, gente. O Gia Carlos Burtoli. Maravilha, pessoal, quem está chegando vai dando o seu oi aí, participe conosco sobre vitamina D. E, Rafa, surgiu uma dúvida aí, porque, por exemplo, agora no inverno a gente fica só com a cara e as mãos de fora mesmo, né? E aí, é a mesma incidência do sol? Vale esses 15 minutos para pegar só na cara e na mão? Não, exposição tem que ser quanto maior a área possível, né, do corpo. Então, claro que não desmereço, né? O máximo que tu conseguir... Sim, já é válido. Por isso que eu sempre falo, a pessoa passa filtro solar para ficar 1 minuto fora, né? Que a exposição hoje é, tipo, tu vai para entrar no carro, basicamente, depois dirige até em casa. Não conta nada. E a vitamina D, outra coisa que eu esqueci de falar, o raio UVB ele não atravessa vidro, mas o A sim, o UVA atravessa vidro. Então, se tu tem algum local que tu vai fazer, sei lá, uma leitura que tu gosta ou vai ficar pegando um calor em casa através do vidro, é só o UVA, é só o raio maléfico que causa prejuízo, causa fotoenvelhecimento. O UVB não passa vidro. Mas que barbaridade. Sim. O cara tá ali de boas, lendo, pegar um solzinho, vitamina D, nada. Não. Tá tomando só coisa ruim. tá tomando câncer. Bate. Viu aí, gente? Ó, toda quinta-feira a gente tem aqui no programa A Hora da Comunidade, no quadro Papo com Especialista, essas informações pertinentes para nossa vida, né? Pô, ainda mais vitamina D, todos os benefícios que tu falaste. E é de graça. O que é muito importante. Graça. É que é ótimo. Sim. Poxa, aqui o gringo adora, né? Somos fãs. Meu Deus, se eu começar a cobrar, eu acho que o pessoal vai querer. É mesmo. Seguindo, então. Isso aí. A vitamina D, ela inibe proliferação celular, o que é muito importante para, por exemplo, prevenção de câncer, como eu falei. Ela tem efeitos anti-invasivos e antimetastáticos. Então, quando a pessoa já tem algum problema, um câncer, uma condição semelhante, que está preocupada com a invasão, que é essa parte de metástase, que é a mais perigosa, que é a maligna, a vitamina D previne isso, mesmo depois que já tem alguma situação. O risco reduz conforme os níveis aumentam
A gente sabe que não tem um limite porque não é estudado, não é ético fazer estudos, por exemplo. Vamos manter pessoas no nível 100 e vamos ver quanto tempo elas vivem, porque 100 é dito como tóxico. Então, a gente não sabe disso. E a vitamina D, ela também produz uma família de antibióticos naturais, de largo espectro, que a gente chama. Então, luta contra fungo, vírus, bactérias, gram-negativas, gram-positivas, tanto faz, que é um dos mais poderosos que o nosso corpo produz, que se chamam as catelicidinas. Essas são principalmente importantes em infecções respiratórias. Algo no inverno que acontece com muita frequência é a gente ficar preso em salas fechadas, porque está muito frio. Então, uma pessoa doente passa para todo mundo alguma doença, né? Alguma doença respiratória. Então, a gente vê maior incidência de influenza, por exemplo, que é algo que estava super em alta, que nada mais é do que gripes. Né? Não sei por que popularizaram tanto influenza. É a gripe. Né? Para dar nome aos bois. Aumentava muito por causa de ambientes fechados, porque no inverno a exposição solar reduz, portanto, a vitamina D reduz, e isso tudo vai aumentar os quadros que a gente tem de infecção. Mas não é necessariamente porque está frio. O frio tem pouca afinidade, tipo, a proliferação de vírus. Não são todos os vírus que sobrevivem no frio. Alguns, eles não têm tanta afinidade. Normalmente é ambiente fechado, por isso que ventilar é ideal, né? Por mais que a pessoa passe um frio. Se quer se segurar e não quer passar frio, então suplementa a vitamina D. Tem essa boa aí. Aí tu pode se dar o luxo de ficar ali fechadinho, né? No ambiente com uma pessoa contaminada. Para estar protegido, que a vitamina D vai gerar outros benefícios, né? Claro. Doenças como asma, né? Essas condições respiratórias. Quando a gente tem trabalhos mostrando que agora vou dar doses, só que não é as doses que eu estou sugerindo, são as doses que os trabalhos mostram. A gente conhece a vitamina D como sendo dada em doses unidades internacionais. É UI. Então, você sempre vai ver 2.000 UI, 5.000 UI. Apesar do nome unidades internacionais, elas variam de vitamina para vitamina, de medicamento para medicamento. Não é uma para todos. A vitamina D, para 1 miligrama, é equivalente a 40.000 UI. Então, na verdade, esse UI é só uma invenção farmacêutica para dar medo na pessoa. Ai, meu Deus, 100.000 UI. Nossa, assim, dá 2,5 miligramas de vitamina D. Não é muita coisa. Pode tomar todos os dias, assim, mesmo assim não vai dar problema. Enfim, nesse caso, só 2.000 UI por dia já melhorou consideravelmente condições como asma. Asma também pode ser agravado por desidratação. Então, aquela criança que está só tomando coca, está sempre tendo crises, água. A água para ela, bastante água, porque uma das coisas que causa e agrava é a desidratação. As dores ósseas, vitamina D sempre vai estar associado, né? Como eu falei, tem os trabalhos mostrando que doses de 2.000 UI, que é muito pouco também, já era o bastante para prevenir e tratar em idosos. Então, mesmo as pessoas mais velhas que têm dificuldade em produção de vitamina D, por isso que normalmente a dose é maior para pessoas mais velhas, porque aquela vitamina D que a gente suplementa também não é a vitamina D ativa, é uma pró-vitamina D. Ela vai se tornar, só que ela vai depender de um processo renal, uma enzima renal, que conforme a gente envelhece, ela vai reduzindo a atividade. Mesmo assim, numa dose pequenininha, que é esses 2.000, que é o mínimo recomendado por dia, já melhorou consideravelmente esse estado de dores ósseas. É um cofator no tratamento de hipotireoidismo. Então, pessoas que sofrem com hipotireoidismo também têm problemas de cálcio, têm problemas autoimunes como fibromialgia, também associado. É tratável com vitamina D e pode ser agravado pela deficiência da vitamina D. As doenças coronarianas, arteriosclerose, também doses de 2.000 UI, que é meio que padrão essa dose, porque é o mínimo recomendado, assim, 2.000 UI. A maioria dos trabalhos vai mostrar isso, só que para pessoas que já estão bem carentes de vitamina D. Então, vamos supor, a pessoa fez um exame e deu 15 de vitamina D, que é aquela vitamina D armazenada. Ela começa a tomar 2.000 UI. Passou 2 meses, ela está com 30. Não vai acontecer isso, eu estou exagerando os números só para dar um ponto. Se ela seguir tomando 2.000 UI, não vai subir mais do que 30. Já bateu no platô. Se ela quiser aumentar mais, tem que tomar mais. 4, 6, 10, 20, seja lá o quanto essa pessoa precisa para entrar naquela faixa ou zona de segurança, que é entre 40 e 60 nanogramas por decilitro. A vitamina D está associada à doença afetiva sazonal, que é uma espécie de depressão. Aqui não é tão comum, mas talvez porque o diagnóstico não seja comum, mas em países, por exemplo, nórdicos, onde eles têm pouca luz no dia, então é 3 da tarde, 4 já começa a ficar escuro.
Lá eles sofrem muito de deficiência de vitamina D e dessa doença afetiva sazonal. Por isso que às vezes são povos que são alcoólatras, porque eles recorrem a isso, para ter o que fazer, porque é sempre noite, basicamente, e também por uma carência de vitamina D. A pessoa começa a ter sintomas depressivos e desconta em alguma coisa para achar alguma recompensa. Sim. Ela modula o eixo que a gente chama de HPA, hipotálamo pituitário adrenal, que vai modular os nossos neurotransmissores principais, adrenalina, noradrenalina, dopamina e serotonina, que é um dos principais associados à depressão. Existe uma faixa específica de vitamina D, onde abaixo disso está associado com pacientes depressivos. E trabalhos, inclusive meta-análise, em 2014, teve uma que concluiu que o efeito da vitamina D em pessoas que têm carência de vitamina D era comparável ao efeito de antidepressivos, de medicamentos antidepressivos. Então, às vezes, o problema pode estar na carência da vitamina D. É sempre valioso fazer esse exame. E o SUS cobre esses exames, todo mundo deveria fazer. Então tá excelente, né? Fica mais fácil ainda. Sim, sempre suspeita disso, porque de qualquer forma, se não for a fonte do problema, é um agravante, ou ele pode ser um dos cofatores no tratamento, né? Porque ele tem efeitos terapêuticos. A suplementação, ela mostra bom potencial de melhora dos sintomas autistas. As mulheres, inclusive, durante a gestação, que suplementam e mantêm os seus níveis ideais de vitamina D, elas têm uma menor incidência em autismo no infanto. Tanto no desenvolvimento, tanto no agravamento dos sintomas. Hoje em dia, de 1 a 68 meninos que nascem, eles nascem com o espectro autista. Um dos problemas por causa disso é a deficiência de vitamina D, que é uma epidemia. Rafa, essa aí vamos falar de novo, né? Porque a gente vê as opiniões, né? Hoje em dia tem muitas crianças aí nascendo com aspecto autista e tantas outras particularidades, né? Então repete o que tu falou aí, porque essa aí tem que frisar bem, né? Muitas dessas questões atípicas é falta da vitamina D. Sim. Na gravidez, no caso. Claro que depois que nascido o convívio. Só que na a gente gravidez, consegue reduzir os sintomas através da manutenção dos níveis de vitamina D. Então, a suplementação, ou pelo menos a manutenção dos níveis de vitamina D em gestantes, ela é fundamental para a prevenção do autismo, ou pelo menos para a redução dos sintomas depois que a criança nasce e é diagnosticada com tal. A gente tem um trabalho com 106 pacientes autistas, com os níveis abaixo de 30 nanogramas por decilitro, que já é baixo, e eles começaram a receber o equivalente a 300 UI, que é a unidade internacional, por quilograma de peso corporal, com o pico de 5.000. Não podia passar de 5.000 UI por dia, esses pacientes. 67 dos 83 que receberam a vitamina D obtiveram uma melhora significativa de todos os sintomas que foram avaliados, né, do espectro, nesse caso. A fibromialgia. A fibromialgia é uma doença ainda que ela é bastante estudada, mas não se encontra uma fonte fidedigna de por que ela acontece. Então, ela acaba sendo um mistério. Mas como a gente sabe que é principalmente uma causa autoimune, que é o componente principal no desenvolvimento dessa condição, pela vitamina D, ela fazer uma modulação de 10% do nosso gene, ela sabe que a vitamina D em carência, ela pode agravar ou causar fibromialgia. Então, pode ser um fator tanto correlacionado quanto causal, e que o aumento da vitamina D, portanto, ele vai fazer um tratamento. Acontece principalmente em mulheres, está associado ao hipotiroidismo, que está associado a tudo que eu falei anteriormente, que também, né, está associado à vitamina D. Sim. E o diabetes tipo 2, que a vitamina D, ela regula a expressão das células beta-pancreáticas, que são as responsáveis pela secreção de insulina. Então, na carência de vitamina D, a pessoa pode se manter em hiperglicemias constantes, semelhantes a diabéticas, porque ela não está fazendo a ação dela, que é estimular a secreção de insulina. Por isso que a gente tem um grande aumento de diabetes numa população carente de vitamina D também. Eu quero ler um comentário aqui da Lilian Valduga, muito interessante. Tu comentaste, né, que o SUS paga esse exame, né? Ela contribui aqui, né? Sim. O SUS cobre o exame, mas estamos com carência de profissionais bons para avaliar esses exames e atenderem a importância dessas suplementações nas mais variadas patologias. Exatamente. É difícil a gente achar alguma que não está associada à carência de vitamina D quando ela é encontrada, né? E mesmo assim, como eu falei, a vitamina D, essa que a gente mensura, é a 25-hidroxi-D, que é a vitamina D armazenada, não é a forma ativa.
Mesmo pessoas com vitamina D normal, elas podem estar em déficit dela por ela não estar fazendo a função dela ativa. Então, ela não tem enzima suficiente ou condições ou alguns dos cofatores da vitamina D que estão prejudicando com que seja ativa essa forma. Às vezes, carência de vitamina A, por exemplo, magnésio, é uma das principais componentes que ajudam na ativação da vitamina D e que na carência desses dois, não adianta, a pessoa pode tomar 500 mil por dia, não vai subir a vitamina D, porque ela precisa dos seus cofatores. Mas aí vai ser bastante individual. Aí tem que fazer uma avaliação bem minuciosa do... O próprio histórico, a predisposição exames. Que a gente sabe e os exames que são fundamentais. Faz a interpretação, às vezes, né, como é que dizem? Deus está nos detalhes. Verdade. E, Rafa, alimentos? Para a gente pegar a vitamina D. O único alimento realmente rico em vitamina D não é rico, na verdade. É o óleo de fígado de bacalhau. Só que não é rico, como eu falei. Ele dá para suprir as demandas mínimas. Então, realmente, vitamina D precisa ser suplementada para botar nos níveis ideais. O leite é enriquecido, só que muitas vezes ele é enriquecido com vitamina D2, que é o ergocalciferol, que é de origem vegetal. Nosso corpo tem dificuldade em ativação e metabolismo dele, então ele não vai ajudar a subir os níveis de vitamina D. Uma vez ele era irradiado, não sei se isso ainda acontece, né? Mas mesmo assim os níveis são muito poucos, a quantidade de leite que uma pessoa precisa consumir, ela já vai ser prejudicial, ao invés de auxiliar no aumento da vitamina D. Então, no caso de carência, o ideal é fazer a suplementação e que essa suplementação seja adequada ao indivíduo. Viram, gente? Quem está nos acompanhando aí está podendo conhecer esses detalhes a mais e assim, poder botar a sua saúde em dia, né? A gente até pede para vocês, compartilhem com seus conhecidos aí, amigos, enfim, porque não adianta, gente. Às vezes o que falta é a informação e nós aqui a gente está fazendo o nosso papel, né, Rafa? Com certeza. Espalhando as mentiras. É que nem a gente diz. Gerou a dúvida aí? Então pesquise, fale com o seu médico. Tem alguma dúvida a mais? Procure aí também. Sim, a saúde ela pertence a si. Né? A pessoa não pertence a outro profissional. Então, mesmo se você vai num médico e não cumpre com o serviço dele, continua doente, ou ele não vai a favor do que vocês pensam, busquem um segundo, terceiro, quarto profissional, ou busquem nenhum, quiser ir pesquisar, estudar, começar um curso, uma faculdade, ela pertence a vocês, desde que só vocês se prejudiquem, sim. Ou, né, se limitando a si mesmo, façam o que bem entenderem, pertence a vocês. Com certeza, eu costumo dizer assim, né, Rafa, o pessoal, Deus me dê saúde, Deus faz a parte dele, mas tu tem que fazer a tua também, não adianta, Tem que agir, né? Nós temos que buscá-la. Não existe reação sem ação. Rafa, obrigado, participação. Eu que agradeço, aí. como sempre um prazer. Por incrível que pareça, 12 horas e 57 minutos. Sim, tu não cala a boca. Pessoal, quinta-feira, programa Hora da Comunidade, quadro Papo com Especialista, com o especialista, né, em nutrição clínica integrativa, Rafael Miller Pieta. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, meu querido. Gente, continuem na programação da Rádio Conexão FM, a sua melhor companhia sempre. Não esqueça, quem chegou aí, já curta essa live, compartilhe com seus amigos, conhecidos e com aquela pessoa que precisa hoje, no caso, pegar um solzinho, vitamina D. Tá certo, gente? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais. Mais música. Mais rádio. Mais você. Conexão FM, a rádio mais querida de Garibaldi.